Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós estamos, irmãos, nesta série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, o maior dos sermões pregado pelo maior dos pregadores, que é Jesus. E nós já estamos na terceira noite, a terceira parte do sermão, que é bem-aventurado, versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos ler, vamos recitar junto? Vamos lá, eu leio, eu dito e vocês repetem, por gentileza, em alto e bom som, porque tem que falar com mais força agora, né, por causa da máscara. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sente adorando a Deus. Na primeira parte dessa mensagem que nós ministramos sobre esse versículo, nós falamos sobre o que é ser uma pessoa misericordiosa. Na última segunda que passou, nós falamos sobre os vários tipos de misericórdia. E o irmão que não pôde estar aqui, não assistiu, está na nossa página do Face, Assembleia de Deus do Vale do Rio dos Sinos, tu pode assistir essa mensagem. Mas Silvana vem fazendo um lindo trabalho também ali, e ela está postando no YouTube essas mensagens para que ela possa ter uma vida mais prolongada no ar, essas mensagens para que as pessoas possam assistir. Deus abençoe ali a irmã Silvana, Tainara, né, e a equipe toda que estão trabalhando na nossa mídia. Hoje queremos falar sobre 2 tópicos: razões para sermos misericordiosos. Quais as razões para nós sermos misericordiosos? E as recompensas prometidas aos misericordiosos. Razões para sermos misericordiosos e quais as recompensas prometidas aos misericordiosos. Queremos nessa noite aprender sobre isso. Meus amados e queridos irmãos, eu quero crer que essa lição tem nos trazido muitas reflexões para nós, porque a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser pregada com nitidez, com clareza. A transmissão da palavra tem que ser o mais claro possível. Sabe quem é que ensinou isso? Jesus. Jesus, irmãos, ele usava linguajar da sua época, contemporâneo da sua época, para que as pessoas, ao ouvir Jesus falar, entendessem com clareza o que Jesus estava dizendo. E essa preocupação que tem sido minha, desde o início das minhas mensagens, visto que eu tenho consciência das minhas limitações, da minha pregação, então tento ser o mais claro possível para aquilo que eu fale aqui você entenda, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas se eu não entendo o que eu estou ouvindo, logo não posso crer. Então essa noite, creia que a pregação da palavra vai gerar em você fé, e quando gera em nós fé, gera compromisso em uma vida transformada e uma vida mudada. Meus irmãos, razões para sermos misericordiosos. Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Vou reler, irmãos. Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte, queridos irmãos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para
boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Olhe bem, irmãos, eu e você não fomos feitos para outra coisa a não ser para boas obras. Segundo aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, irmãos, ele está dizendo que todas as criaturas, elas cumprem um papel para o qual foram criados. Todas as criaturas. As estrelas brilham, os pássaros cantam, as plantas produzem segundo as suas espécies. E qual é que é o propósito da vida? O propósito da vida é servir. Esse é o propósito da vida. Já diz aquela velha máxima: quem não vive para servir, não serve para viver. Então o propósito da vida é para servir. Eu e você fomos feitos para boas obras. Aquele que não cumpre a missão para a qual foi criado, ele é inútil. Você foi criado para boas obras. Se você não cumpre a missão pela qual você foi feito, você é inútil, não está cumprindo a missão que Deus te deu, pelo qual você foi feito. Mas eu quero adorar a Deus, porque aqui tem irmãos e irmãs, e tem pessoas que pararam para assistir essa mensagem essa noite, porque o desejo deles é fazerem boas obras, porque a velha natureza, ela produz más obras, mas quando somos regenerados, somos transformados, somos nova criatura, nascemos de novo, o velho eu morreu, a velha natureza morreu, e ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura para fazer boas obras. Levante a tua mão e diga: Senhor, que eu não seja inútil na terra, mas que eu cumpra o papel pelo qual eu fui criado. Segundo, devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Quem é o representante de Deus da terra? Somos nós. Quando nós, irmãos, exercemos e praticamos misericórdia, logo nós estamos, irmãos, resplandecendo o caráter de Deus, que é misericordioso. Tu não pode dizer, e hoje a irmã Manuela nos fez lembrar sobre a nossa palavra que pregamos sobre o Pai Nosso. Nós não podemos, irmão, dizer que somos filhos se não praticamos e não obedecemos o que o Pai nos manda. Eu não posso dizer que eu sou filho de alguém misericordioso e pratico maldades. Não exerço o ministério da misericórdia. É incompatível. Eu estou dizendo que a minha natureza não é a natureza de Deus. Se a minha natureza é a de Deus, eu tenho que praticar misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como nós resplandecer o caráter de Deus, que é misericordioso, nós praticando barbáries, nós praticando maldade, nós praticando ausência da misericórdia em nossas vidas. Olhe bem o que Lucas escreve no capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou me convertendo de novo com essas pregações. Eu não sei você, cada vez que eu estudo hoje, durante a tarde que eu recapitulava esse estudo, eu pensei: Deus, essa palavra tem que surtir primeiro lugar em mim efeito. E a palavra está dizendo o seguinte: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Volto a dizer, se tu é filho de Deus, Deus é misericordioso, tu não pode viver uma vida na maldade, tem que viver uma vida na misericórdia. Deus, irmãos, Ele se deleita na misericórdia. Ele é misericordioso e Ele se deleita na misericórdia. Vamos ver se a Bíblia fala sobre isso? Miqueias 7,18 vai dizer o seguinte: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade.
Deus se deleita, irmãos, na misericórdia, que é a benignidade. Olhe bem, meus irmãos, Deus se deleita, a sua ira não retém para sempre. Deus, eu parece que vejo, irmãos, Deus ansioso para fazer passar a sua ira contra o nosso pecado, quando nós confessamos. Ele está ansioso para exercer misericórdia sobre nós. Ele está aguardando que eu e você, ao dobrar o joelho, com o coração quebrantado, arrependido, diga: Senhor, eu preciso do seu perdão, porque Ele está ansioso em se deleitar ao exercer a misericórdia sobre mim. Ei, irmão, Deus não tem prazer em nos vingar, não. Ele tem prazer em exercer a misericórdia sobre nós. Essa noite, diga: Senhor, que eu não deixe um dia de exercer ou desfrutar da tua misericórdia. As suas ternas misericórdia, irmãos, elas estão sobre todas as suas obras. As misericórdias do Senhor se manifestam em todas as suas obras. Olha o que o salmista escreve no Salmo 145, versículo 9. Diz assim, pastor Ziel: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Glória a Deus. Quando você demonstra, irmão, misericórdia, logo você está refletindo Deus em sua vida. Tu não vai refletir o diabo quando tu exerce misericórdia, porque o diabo não tem misericórdia. Mas quando tu exerce misericórdia, irmãos, tu está refletindo Deus na tua vida. Às vezes, irmãos, nós queremos vender uma imagem estereótipica do exterior, uma imagem exterior de uma vida que reflita a Deus. Mas o que mais reflete Deus na nossa vida é quando exercemos misericórdia. Quer que Deus seja visto em você, exerça misericórdia. Por isso que devemos exercer misericórdia. Cada dia da sua vida, cada dia da minha vida, da tua vida, nós recebemos misericórdia de Deus. Cada dia, cada vez que você faz assim, ó, Deus acabou de exercer misericórdia sobre mim, aleluia. Agora à tarde o pastor Bino Vilande foi entubado, porque não conseguia respirar. Mas hoje você pode fazer assim, ó, e dizer: Deus, o Senhor mais uma vez exerceu misericórdia sobre mim. Adore a Deus essa noite. Essa noite você exerceu, você pôde desfrutar da misericórdia. Cada pedaço de pão que você come, e certamente você comeu mais do que um hoje. Cada copo de água que você toma é a misericórdia de Deus sobre você. Adore a Ele essa noite, porque só esse dia nós gastamos muito da misericórdia de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, vai dizer o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Hoje tu gastou a misericórdia de Deus, ainda temos alguns minutos para gastar. Mas eu tenho uma notícia boa para dizer para você: amanhã de manhã ela vai se renovar. Aleluia, não se termina. Amanhã de manhã, quando tu abrir os olhos, tu já possa dizer, mesmo deitado na cama, diga: Senhor, obrigado, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida, e eu pude dormir, eu pude acordar, porque o Senhor te usou de misericórdia sobre a minha vida. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor essa noite. Eu quero que tu deixe o Espírito Santo, que toca nos corações, nos despertar para ser grato pelas misericórdias do Senhor. Quão ricas são as misericórdias do Senhor Deus em nossas vidas. Ele nos perdoou. Isso é misericórdia de Deus, irmão. Eu não sei você,
Mas a cada dia que eu dobro o joelho e sinto o perdão de Deus, eu digo, eu não merecia, eu merecia a cruz, mas Ele subiu na cruz para exercer misericórdia sobre mim, sobre você. Ele me perdoou. Às vezes eu fico pensando, em seguida que eu dobro o joelho de novo, eu digo, Jesus me perdoe de novo. Eu digo, como é que Jesus não se estressa comigo? Como é que Ele não me abandona? Como é que Ele diz, mas chega, mas a cada manhã a sua misericórdia me alcança, Ele me perdoa. Eu não sei você, talvez você possa ser mais santo do que eu, mas nesse dia eu fui necessário dizer, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e eu tenho certeza que Jesus me perdoou. Quem crê que Jesus perdoa nossos pecados, levante a tua mão, adore a Deus. Ele quer te alcançar com a sua misericórdia. Ele nos justificou, Ele nos adotou, irmãos. Ele nos selou, irmãos, com o Espírito Santo. Isso é o que? Misericórdia. A misericórdia do Senhor. Terceiro, devemos ser misericordiosos, porque a demonstração da misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Devemos ser misericordiosos, porque a demonstração da misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Recapitulando, o que é misericórdia? É favor não merecido. Quando tu faz um favor que a pessoa não merecia, ela merecia outra coisa, mas tu exercendo misericórdia, tu fez um favor que ela não merecia. E isso é um sacrifício agradável a Deus. Será que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Esse capítulo de Hebreus, ele fala sobre as nossas obrigações sociais, né? E as nossas obrigações também, nossos compromissos, irmãos, de amor, de relacionamento. E o texto, o escritor aos Hebreus vai dizer, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se a compraz. Deus sente prazer quando você exerce misericórdia. Quer trazer alegria para Deus? Exerça misericórdia. Os irmãos conhecem aquela passagem bíblica daquele homem que devia muito dinheiro ao seu senhor. Os irmãos conhecem a passagem. Aquele homem devia, irmãos, no dinheiro de hoje, como que fosse $30.000. E o seu senhor lhe perdoou. E ele saiu e encontrou alguém que devia 300 dinheiro para ele. Não era nada. E ele pegou aquele senhor que devia poucos trocado, espancou, judiou, prendeu, até que pagasse ele. Aquele senhor que perdoou mais, ele chamou e disse assim, eu exerci de misericórdia com você, te perdoei tudo isso. E tu não exerceu misericórdia com o teu semelhante, que devia pouquinha coisa para você. Então tu vais ser agora preso, amarrado, lançado em lugar externo, onde haverá ranger de dentes, sofrimento. Eu entendo que Jesus estava dizendo o seguinte, você que não exerce misericórdia, você não terá salvação. Eu entendo isso, que quem não tem misericórdia não tem salvação, irmãos. Vejam bem, Deus nos perdoou a maior dívida de pecados, ou misericórdia com nós. O que é nós perdoar alguém que nos difama às vezes, fala mal de nós, ou alguém que tenta nos prejudicar? Não é nada, a dívida é pequena. Então essa noite vamos entender que a maior misericórdia foi Deus que exerceu contra mim, a meu favor. Exerça misericórdia. Quando você abre mão para ajudar o necessitado, é como que você estivesse orando e adorando a Deus. Quando você abre mão de alguma coisa para ajudar o necessitado,
como que você estivesse orando e adorando a Deus. Tem pessoa que ora, jejuma, canta e tal, mas às vezes Deus não recebe, porque o seu semelhante precisa de alguma coisa e não ajuda. Eu hoje recebi o relatório do Léo e louvei a Deus pelo trabalho que ele vem fazendo com todos os nossos departamentos, que é um trabalho imprescindível de ciência social, assim como todos os distritais, dirigentes de congregações estão se esforçando. Irmãos, nesse 2/3 do ano, nós já ultrapassamos o ano passado todo em arrecadação de alimento e distribuição. Mais de 25 toneladas de alimento já foi distribuído esse ano. Isso aqui foi computada, porque tantas ajudas que é dado que nós não computamos, que nós não relacionamos, não é verdade, Léo? Tantas outras atividades, mas em 2/3 desse ano, nós já ultrapassamos o ano passado. Sabe o que é isso? É misericórdia, é estender as mãos para o necessitado. O anjo do Senhor disse a Cornélio, irmãos: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Está lá em Atos 10:14. A tua misericórdia, a tua ação, a tua boa obra, ela fica na memória de Deus. Olha o texto, eu vou reler. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E a memória de Deus não é igual à nossa. A memória do povo é uma memória fraca, seguida esquece. Achei interessante uma frase do irmão, ele disse, eu já não tenho mais memória, só uma vaga lembrança. Mas a memória de Deus não apaga. Aquilo que tu fez, que tu faz, fica como memorial na presença de Deus. Deus não esquece, então faça em Deus as coisas. Mas interessante que devemos fazer, irmãos, entendendo que fizemos em Deus, não esperando recompensa, reconhecimento, aplausos. Não, misericórdia, tu não espera nada. Então exerça a misericórdia, Deus fica diante dele como memória. Quarto, devemos ser misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. Devemos ser misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. A Bíblia, irmãos, ela nos diz que somos mordomos de tudo que nós temos. E às vezes nós nos apossamos até mesmo indevidamente, dizendo: esse é meu, foi eu que comprei, eu que adquiri. Não, somos mordomos, foi Deus que deu. A hora que Ele não quiser mais, Ele vai recolher. E quando nós partir dessa vida, nada levaremos, a não ser as boas obras, que eu vou falar na sequência. Irmãos, nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, e vamos prestar conta, irmãos. E é um grande perigo fechar, irmãos, as mãos aos necessitados. É um grande perigo, porque no dia do juízo, irmãos, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer aos necessitados. Vamos ser julgados por aquilo que deixamos de fazer. A Bíblia diz, irmãos, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha Provérbios 21:13. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Saiba que vamos prestar conta para Deus. Das vezes que jogamos panela cheia de arroz, de feijão, de massa, de aipim e tantas outras comidas fora, mas não tivemos misericórdia do morador de rua, e nunca trazemos da ceia a oferta do quilo, mas vai ser trazida à memória a falta de misericórdia. Porque quantas pessoas, irmãos, que esbanjam, e eu aprendi, irmãos, que glutonaria não é só quem come muito, não. É quem faz demais e bota fora. Isso também é glutonaria. Seja comedido. Seja comedido. Nós, irmãos, precisamos, Deus vai nos cobrar, e precisamos exercer misericórdia.
Mas quantas pessoas, irmãos, que não exercem, que não tem misericórdia, ele tapa o ouvido do clamor do pobre. Deixa eu falar uma coisa aqui para mim ser criticado. Eu não sou contra você ter teus animaizinhos de estimação. Eu não sou contra de tu ter o teu gatinho, teu cachorrinho. E deve cuidá-lo. Mas tem gente, irmãos, que gasta tantos por mês com pet shop. Com a roupinha do gatinho, do cachorro, agora no inverno, a caminha, e tudo isso pode fazer, não tem problema. Mas esqueceu que tem gente que não tem um calçado para colocar. Aleluia. E não olhou. E os nossos brechós solidários que foi feito, né, Leonardo? Não teve um paninho de roupa para dar, para ajudar alguém. Mas o cachorrinho nunca pagou chuva. Nunca faltou a ração. Mas na ceia esquece de levar a oferta do quilo. Ei, essa noite cuide do teu animalzinho de estimação, mas ele morre e termina, e ele não terá recompensa de Deus por esse excesso de cuidado. O básico tu deve fazer, mas não esqueça que o semelhante teu precisa de ajuda. Essa noite eu trago essa palavra ao teu coração, faça tudo isso, mas não esqueça de ajudar, de estender a mão. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Eu vou deixar você adorar essa noite. Aleluia. As recompensas prometidas aos misericordiosos têm recompensa. Eles receberão, irmãos, de Deus o que deram aos outros. Eles receberão de Deus o que deram aos outros. Eles serão felizes. Jesus disse, irmãos, que mais bem-aventurado, e bem-aventurado é feliz duas vezes, mais bem-aventurado é dar do que receber. A Bíblia vai dizer lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber, ou seja, aquilo que você dá aos outros, Deus te recompensa. A pessoa feliz, irmãos, não é aquela que quer tudo para si, não, esse é um egoísta infeliz. O feliz, irmãos, é aquele que distribui e dá aos pobres e necessitados. Esse é feliz. Ele é um bem-aventurado, porque ele pode dar. E mais bem-aventurado é dar do que receber, acabei de ler. Se você pode dar, é porque você tem. Mas se você precisa dos outros que te derem, é porque você não tem. Então, se Deus te deu, seja feliz, dê com alegria as coisas. Ajude os outros. É feliz aquele que abençoa os outros. Agora é bem triste, né? Quando a pessoa diz: esse pão está embolorado, vamos dar para alguém. Esse arroz já está com caruncho, vamos dar para a cesta básica. Pastor, acontece? Nem vou falar tudo o que acontece. Mas que Deus nos ajude. Senhor, eu quero aquilo que é para mim, eu quero dar para os outros. É feliz a pessoa, é bem-aventurado. Segundo, eles receberão de Deus, irmãos, exatamente o que deram aos outros. Eles manifestam, irmãos, aos outros misericórdia, e de Deus recebem misericórdia. Eles manifestam aos outros misericórdia e recebem de Deus misericórdia. Aquilo que tu deseja, para o outro tu vai receber. Quem conhece a história de Mardoqueu? Quem conhece a história do que quis matar Mardoqueu? Amã mandou preparar uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Quando o rei soube, contaram para o rei, a sentença foi: enforquem Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Guarda essa frase que eu vou dizer: quando tu faz o bem para alguém, o teu bem está a caminho. Quando tu faz o bem para alguém, o teu bem está a caminho. Mas quando tu faz o mal,
o teu mal está a caminho. Não esqueça que eu e você temos o direito de escolher a semente para poder plantar. Eu escolho a semente que quero, mas também tenho o direito de colher e o dever de colher aquela semente que eu plantei. Plantou bem? Fique tranquilo. Tem pessoas, irmãos, que deitam de noite, eu fico pensando, meu Deus, se eu colher tudo que eu plantei, a minha vida vai ser uma tragédia. Mas eu quero adorar a Deus, porque você tem homens aqui e mulheres que deitam a cabeça no travesseiro, Senhor, eu plantei coisa boa. Quando começar a germinar, pode até estar demorando para germinar, mas quando começar a dar o fruto, Senhor, eu vou desfrutar, porque eu plantei coisa boa, eu posso dormir tranquilo. Ei, quando tu faz o bem a alguém, o teu já está a caminho, mas quando tu faz o mal a alguém, também o teu está a caminho. Não são os homens, irmãos, que vão lhe recompensar com misericórdia, mas Deus é que recompensa. É como a história do dízimo, irmãos. O texto lá de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você trouxe aqui, entregou. Quem é que vai te recompensar? O pastor? Não. Olha o texto, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. É a única vez, irmãos, da Bíblia que você vê Deus, irmãos, se permitir ser provado. É a única vez, é nesse período. O misericordioso, irmãos, ele abre as torneiras celestiais sobre a sua cabeça. A forma de tu abrir as torneiras espirituais sobre a tua cabeça é ser misericordioso. Olha em Provérbios 11:24, eu estou correndo por causa do horário. Um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Aleluia. A Bíblia é gloriosa, é gostosa a Bíblia. Como é bom, irmãos. Olhe bem, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Olha bem, irmãos, ele abre os celeiros do céu para abastecer a sua própria alma. Ser misericordioso, meus queridos irmãos, não é o meio de ser salvo, não é. Mas é o meio de demonstrar que se está salvo em Cristo Jesus. Ser misericordioso, irmãos, isso não é você atrair, não é o meio para você ser salvo. Mas o salvo, ele demonstra através da misericórdia que ele está salvo em Cristo Jesus. Você não pode ser salvo se não consegue ser misericordioso. Tu não é salvo para a misericórdia que tu tem, mas por tu ser salvo, tu demonstra misericórdia. Eu vou ler um texto aqui, me encaminho para o encerramento por causa do horário. Tiago 2:14-20 vai dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ou seja, irmãos, nós não podemos gritar por aí que temos fé. Nós temos que demonstrar a fé através das nossas obras. E encerro dizendo, olha a promessa para quem é misericordioso, eles serão recompensados nesta vida. Ele será abençoado, irmão, em sua pessoa. O Salmos 41 diz assim, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Ele será abençoado em seu nome. Salmo 112, versículos 5 e 6 diz o seguinte,
Ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Será tido em memória eterna quem exerce de misericórdia. Ele será abençoado, irmãos, em sua posteridade. Provérbios 10:7 diz assim, ó, a memória do justo é abençoada. Deus, irmãos, Ele visita a bondade dos pais aos filhos, irmãos, e faz bem até 1000 gerações. Êxodo 26 diz assim, ó, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção, disse o salmista 37, versículo 26. Você coloca em pé. Não é apenas ele abençoado, mas os seus filhos são abençoados. Seus filhos são abençoados. Atrás deles também serão abençoados. Ei, irmão, talvez a tua herança que tu deixa para os filhos possa se perder na caminhada, mas se tu for misericordioso, a tua bênção acompanhará a tua descendência. Ele será abençoado, irmãos, com a vida longa. Salmo 41, 1 e 2 diz assim, ó, bem-aventurado o que acode ao necessitado, ou seja, que exerce misericórdia. O Senhor o livra do dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz da terra. Ele ajuda os outros a viver, irmãos, e Deus lhe preserva, Ele dilata a vida. É isso que a Bíblia está dizendo, tu ajuda os outros a viver, Deus preserva a tua vida e dilata a tua vida, faz você viver melhor. Eles serão recompensados, irmãos, na vida por vir. Não são as nossas boas obras, irmãos, presta atenção. Não são as nossas boas obras que nos levam ao céu, mas nós, irmãos, as levamos ao céu. É isso, pastor? A Bíblia diz que não somos salvos pelas obras, ou seja, não são as boas obras que nos levam ao céu, mas nós levamos as boas obras. Vamos ler na Bíblia? Apocalipse 14, 13. E caminho para o encerramento, irmãos. Não vou poder chegar no final dos meus tópicos aqui. Então ouvi a voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. As obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. A salvação é pela fé, irmãos, sem as obras, mas a fé salvadora nunca vem só, vem acompanhado de boas obras. A fé, irmãos, ela nos justifica diante de Deus, e as boas obras nos justificam diante dos homens. Guarde essa frase. A fé nos justifica diante de Deus, e as boas obras nos justificam diante dos homens. Concluo dizendo, meus irmãos, o seu coração é misericordioso? Pergunte para você mesmo. Você sente a dor do outro? Nós pregamos sobre isso. Abre-lhe o coração, a mão e o bolso para ajudar os outros? Você se importa com as almas que perecem? Ou não? Se importa com a reputação das pessoas? Se importa com a reputação das pessoas? Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as pessoas? Ou não? E eu encerro agora orando. O mundo é melhor porque você vive? Porque você existe? Ou ele é pior? Essa é a pergunta que eu encerro a minha pregação. O mundo é melhor porque você existe? Ou não? Eu e você, irmãos, somos descendência de Deus, somos salvos de Deus, somos criatura de Deus para fazer o bem. O mundo tem que ser melhor, porque eu e você existimos, porque eu e você moramos em São Leopoldo, tem que ser melhor esta cidade, porque aqui eu e você moramos.